Fala galera, hoje a TV O Glória, por meio do seu O Glória Podcast, tem a honra de receber parte do elenco do filme, da peça teatral Paixão de Cristo. Conosco está aqui a Celiane Barros, Josenildo, conhecido como Nildo DJ, e o grande Laio Saquino, que irão hoje nos fazer um balanço de todo o seu início de trajetória, com participação das encenações nas ruas, o desafio que a pandemia trouxe e a superação para continuar levando esse legado da Paixão de Cristo. Com você, Oceliane. E aí, Oceliane, se apresente para a galera da TV O Glória. Bom, olá pessoal, Oceliane Barros. A gente já se conhece há bastante tempo, desde Renovação, e estou aqui junto com essa galera aqui, que também já conhece há bastante tempo, através da encenação da Paixão de Cristo, e a gente vai contar um pouco da nossa história da TV O Glória hoje, nesse podcast. Muito bem. Ninguém conhece esse rapaz. Bem, mais uma vez agradecer o convite da TV O Glória. Eu tive o prazer de participar de um podcast exclusivo, né? Falando um pouco da nossa trajetória em vários segmentos, e hoje estaremos aqui falando exclusivamente sobre a trajetória na Paixão de Cristo e também como foi a questão do nosso filme 1 e o filme 2, Paixão de Cristo aqui em Vargem Grande. Estamos à disposição. Muito bem. Na ponta ele, Laio Saquino, se apresenta. A lenda. Muito bem, então, boa noite. Boa noite, Zideto. Boa noite, parceiro Hélio Bruno. Boa noite ao nosso companheiro cinegrafista Jair, irmão Jair. É uma grande satisfação estar participando desse podcast. Parabenizar pelo projeto da TV O Glória. Eu venho acompanhando há bastante tempo esse projeto da TV O Glória, alguns campeonatos de várzea, do qual já participei e fui filmado, né, e narrado por essas lendas da TV O Glória. Então, e ganhou, né? É uma satisfação poder estar participando desses momentos com a TV O Glória e parabenizar vocês pelo projeto. E aí, vamos começar com a Celiane. E aí, Celiane, como começou seu envolvimento com a encenação da Paixão de Cristo? Como surgiu o convite? Quanto tempo que você já está? Conte mais sobre a sua trajetória na encenação da Paixão de Cristo aqui em Vargem Grande. Bom, Zito Neto, o meu início na Paixão de Cristo veio no período que o Assis, não lembro só o nome dele. Nossa, também não. Isso. Mas é Assis, coordenador da renovação. Isso, Assis, coordenador da renovação. E nesse período, eu não sei se começou por ele ou se antes o Messias já estava coordenando, eu não me lembro. Só sei que nesse período que eu entrei na Paixão de Cristo, surgiu o convite no grupo de oração, do qual eu participava, e foram, né, convidar os jovens que queriam participar da encenação da Paixão de Cristo nas ruas, e eu me senti chamada para participar desse teatro na rua, que é a peça. Acho que esse período deve ser o período em que Renovação e PJ tomaram de conta, né? Tinha um grupo já saindo, aí tem remanescentes como o próprio Nildo. Deve ser esse período. Foi esse período mesmo. Renovação e PJ. Tinha bastante gente, tanto da Renovação quanto da PJ, e teve também um convite. Na verdade, teve um convite em vários grupos. Tanto que em escolas, a gente ia em escola convidar a galera, os alunos nesse período, e nesse período surgiu muita galerinha jovem para participar da encenação na rua, Paixão de Cristo. E aí, já são quantos anos de trajetória? Conte mais sobre os papéis que fez ao longo da encenação da filme Paixão de Cristo. 10 anos, né? Pouco tempo. No caso, esse ano, 11 anos, né, Laís? 11 anos, 10 anos. 11 anos. Passado por 10.
Pois é, 11 anos participando da encenação da Paixão de Cristo. E nesse período eu já contracenei várias personagens, já fiz várias personagens, né? E a que mais marcou a minha carreira Eu acho que é o que eu tô pensando também. Vai lá. a minha carreira foi Mulher Doente. 6 anos nessa personagem. Isso. E de lá pra cá tô aqui até hoje. Inclusive, os amigos esperavam essa cena, era a cena mais esperada, era a cena da mulher, mulher doente. Hemorrágica. E aí, José? Grande Nil. Conte mais. Agora vai ser assim, meia hora contando a história. Porque... Não, é tipo Faz o a compacto. nossa... O resumo do resumo, nós chegamos no espetáculo Paixão de Cristo há alguns anos atrás. Não quer falar os anos não, hein? Não vou falar porque é uma matemática muito complicada. Mas nesse período a gente já fomos de tudo um pouco. Já fui João Batista, já fui sacerdote, fui soldado, fui Jesus. E diga-se de passagem de 5 anos, né? Que ainda estou no pódio, ainda o primeiro lugar. Ninguém ainda não conseguiu ultrapassar essa meta. Só o Fernando Garretti, que foi o Jesus desse ano, que está com 3 anos já consecutivos, que ele faz o papel de Jesus. E é o que está mais próximo para chegar a essa meta de 5 anos. E depois de Jesus já fiz Pilatos, fiz, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes, fiz Judas 2 vezes, fiz Judas e agora os 2 últimos anos a gente está mais na questão da questão mesmo da organização e deixamos mais a questão da atuação para os colegas que estão chegando agora e também para os que já estavam há algum período já com a gente. E é mais ou menos isso, já há um bom tempo e cada ano é uma experiência diferenciada e a gente acha que estamos aí com aquela sensação de dever cumprido, que fizemos aí muita coisa que estava ao nosso alcance, algumas deixamos de fazer por a ocasião também não ser muito propícia, mas o que estava no nosso alcance de verdade a gente fez durante todos esses anos aí. E ele? Laílson, a lenda. E aí, Laílson? Como se inicia o processo, né? Eu comecei a participar do projeto em 2009 e, diante da situação, eu acabei queimando algumas etapas, né? Eu entrei em 2009 e em 2010 eu já estava na coordenação. Não tive o mesmo processo que os outros, que passam 5 anos aperreando para depois ser aperreado, né? Nesse processo, né? Eu entrei no primeiro ano dando trabalho, como todo iniciante, e no ano seguinte eu já estava tendo trabalho porque eu já estava na coordenação, né? Em 2010 eu assumi a coordenação da Pastoral da Juventude e quem encabeçava o projeto 2010 era a Lei de Renovação e Pastoral da Juventude, quem tomava a frente do projeto, né? Então, eu na condição de coordenador paroquial da Pastoral da Juventude, já era de responsabilidade minha fazer com que o projeto acontecesse. Então, assim, a gente entra em 2009 e já em 2010, já tendo que estar à frente do projeto. Não à frente enquanto, digamos, diretor do espetáculo, a gente estava apenas 1 ano, mas à frente no sentido de fazer com que o projeto pudesse acontecer, né? Então tinha galera que já tinha mais experiência no sentido da peça, do texto, mas as questões mais práticas era responsabilidade da Pastoral da Juventude e da Renovação Carismática, tipo fazer convite, conversar com alguém para conseguir os locais, essas coisas básicas, práticas, que as coisas têm que acontecer, já era responsabilidade nossa. Então a dor de cabeça iniciou um pouco cedo, né? Então a gente não teve esse processo de, como eu costumo brincar, né? Tem a galera que está há 5 anos, passou 5 anos
dando trabalho, e agora já é quem chama a atenção dos outros. Né? Esse processo de dar trabalho também faz parte, e eu, infelizmente, não tive tanta oportunidade como eu queria. Dei trabalho um ano apenas, e aí no ano seguinte... Ele fala com a dor no coração, tem gente que teve 5 anos para dar trabalho para a coordenação. E aí, um ano só, próximo ano a gente já tem que estar batendo cabeça e tem que tomar a frente, mas faz parte do processo. Então, eu costumo dizer que, contracenando, eu inicio como assistente de soldado. Digo sempre que é um soldado que não tem fala, ele nem segura, nem tem fala, ele nem ajuda a aprender Jesus, ele está ali só para... Então, eu digo que eu era assistente de soldado. E aí a gente, durante todo esse processo, a gente fez alguns personagens. E aí tem uns personagens, algumas cenas que, claro, que nos marcam mais, né? A gente fez sacerdote, a gente fez João Batista, Judas. E aí duas situações que me marcaram muito, 2 personagens, né? Primeiro é o personagem de João Batista, numa cena emblemática, onde João Batista quase se afoga no ação Paulo Ramos, né? Na época lá, como sempre, o recurso escasso, e o grande Edwin teve uma grande invenção de fazer uma balsa com litros garrafa PET. Fizemos o teste um dia antes, tudo ok, tudo certo. E aí no dia da apresentação, o João Batista surge em uma balsa feita de garrafa PET, e a balsa ela se engancha em uma daquelas plantas aquáticas do jogo. E aí todo mundo lá esperando o João Batista chegar, e João Batista nada de ter como se aproximar, remava e não saía do lugar porque a balsa tinha... E aí eu tenho que cair dentro da água mesmo, mas pensando que os pés tocariam no chão, e nada, estava muito fundo ainda, e aquela roupa complicada, e todo mundo já... Então assim, a cena que era para ser um pouco mais marcante já estava virando comédia, e aí eu tive que cair na água do açude Paulo Ramos, aquela água beleza que todo mundo conhece, né? E aí vou ter que nadar mesmo até chegar ao local que dê para pelo menos colocar os pés no chão, porque aonde a barca ficou, né, a balsa ficou, não daria para começar a cena e colocar os pés no chão, porque realmente eu estava muito fundo, né? Então a gente tem que se desdropar e ir nadando até o cajado que faria parte da cena. Tive que abandonar, porque aí se eu invento de ir com esse cajado, né, fatalmente me afogaria, porque com o cajado você nadar fica complicado, a roupa já muito pesada, e você com o cajado, então o cajado é jogado fora na mesma hora, a balsa fica para lá, e a gente tenta, e aí quando chega na mágica a gente coloca o pé, né, em terra firme, né, aí a gente olha para a câmera, assim mesmo, na época acho que a difusora que sempre acompanhava, né, e aí a gente dá aquela... Meu Deus, faz aquele sinal para dizer que aquilo tudo fazia parte da cena, que nada, foi apenas um contratempo mesmo, né? E a outra cena que me marcou muito é quando eu fiz Judas, né? Porque, assim, o que me marcou, porque a gente tenta passar uma coisa bem real, uma coisa bem que possa realmente emocionar a galera, só que a gente deu uma exagerada na realidade, né? Que quando eu fiz a cena de Judas, que a gente fez um enforcamento, eu fiz 2 anos, no primeiro ano não deu certo, mas no segundo ano a gente conseguiu bolar uma estratégia para ficar bem real. E ficou real de um tal modo que eu faço a cena, faço o enforcamento, fico lá de olhos fechados, não sabia do que tinha acontecido. E aí quando depois eu vejo Nildo DJ desesperado, sacudido, esse, tá bem, esse, calma, mas deixa eu saber, você ficar... Eu ainda tô aqui! Você ficar apavorado, o nível da atuação do... E aí, né, teve gente que, depois eu fiquei sabendo, teve gente que chorou na aula lá, ficou desesperado, pensando que realmente a gente tava... A gente estava um pouco realmente amarelo devido à correria, acho que muitos tempos, né? Isso. E aí lá o pessoal ficou um pouco... E aí a gente imagina que a cena foi bem feita pelo fato de gente da nossa comissão, que tinha testado, sabia como é que era a situação, sabia que o risco não era tão grande pela forma que a gente utilizou. E aí quando
chega ao ponto de a pessoa que está na coordenação com a gente, que tinha treinado a cena, bater na gente pensando Fica que a gente... preocupado, né? Fica preocupada, realmente significa que ficou bem... Ficou bem feito. Ficou bem feito, né? É por isso que ele é a lenda, cara. É por isso que ele é a lenda. E aí são essas duas, né? Duas cenas. Claro, tem muitas outras momentos marcantes. E aí eu também poderia citar a primeira vez que a gente foi para as ruas de Vargem Grande, de fato. Porque até então a gente fazia na praça da Matriz, só em torno da praça. E aí a primeira vez que a gente foi para a rua, eu lembro que eu era sacerdote, Alfredo era sacerdote, Alfredo irmão de Rodrigo, né, de São José, muita gente conhece. E aí quando tem a primeira cena lá de João Batista, a gente sai aqui no canto, onde hoje funciona uma igreja, não lembro agora, já funcionou a academia aqui. Universal, onde funcionou ali, né? A gente vinha lá do Alcide Paulo Ramos e aí saía bem naquele canto. E aí quando a gente olha aquela ruazinha, que ela é um pouco estreita, a rua tava tomada, né? E aí eu lembro que eu comendo com o Alfredo, galera, o povo compareceu. Bora fazer unido, vamos dar a vida nisso aqui, porque público nós temos, né? Porque a gente estava naquela insegurança, porque uma coisa é o pessoal ficar só na praça, a outra é ter que se disponibilizar e andar pelas ruas da cidade, um deslocamento maior. E aí a gente fez isso, mas com aquela apreensão, né? Sair do Açude Paulo Ramos, rodar várias... Será que o povo vai ter essa paciência de estar andando nas ruas atrás de nós, né? E aí quando a gente viu que o público realmente chegou, a gente se arrupiou de verdade, né? Disse, pai, agora vamos fazer um negócio bem feito, porque o público está aí. Então, assim, são momentos que marcam a nossa trajetória, né? Grande Edwin, né? Se estiver nos assistindo, um forte abraço, mas você fez eu passar o perrengue aí daquele, viu? Lá juntava Edwin, Carvalho, Raimundo, esse rapaz aqui. Tu é doido pra sair uma ideia, meu irmão. E a questão das ideias sempre... quando alguém tem uma ideia, sempre... Às vezes o outro, na base daquela ideia, tenta aprimorar e tal. E aí rolava também essa questão das discussões, né? Que não, mas desse jeito dá certo e tal. Mas, nossa, mas embora dá certo, a ideia é boa, mas tem que ser modificada a certo ponto, sim. Às vezes pela falta do recurso, às vezes pelo tempo também, que geralmente o tempo era muito corrido. E outras às vezes mesmo é porque poderia causar algum problema e não de certo meio de jeito nenhum. Então, aí sempre havia pequenas divergências, mas que no final se encaixavam e acabavam saindo. As coisas davam certo sempre. Saía tudo bacana. É a questão dos cenários, né? Que vocês tinham que montar, isso pegando antes do filme, né? O cenário que vocês tinham que montar, eu me lembro, acho que a ideia mais louca que vocês tiveram foi aquela da ressurreição. Isso. E vocês montaram uma estrutura de madeira para que Jesus fosse levantado. Isso. Ali, né? Essa ideia surgiu do Carvalho. Ele, um ano antes, ele falava, eu vou fazer Jesus levitar e tal. Aí ele disse, rapaz, deixa de loucura, se acalma, nossa reconstrução pública e tal. Porque, na verdade, os grandes espetáculos fazem aquela questão da levitação, da ressurreição. E até mesmo o exemplo lá na questão de Nova Jerusalém, no momento que Judas vai para o enforcamento, a consciência dele sobe em uma parede de pedra, tipo levitando, mas com a ajuda de um elevador. Na verdade, eles têm um elevador que faz essa questão. E como a gente conseguiria esse elevador se tivesse, seria moleza. Né? Aí ele teve a ideia, desenhou o projeto, levou para um rapaz que trabalha com metalúrgica, fugiu o nome da memória. E ele soldou tudo certinho. E aí a gente tinha que conseguir uma peça de madeira 7 por 14 de 8, 10 metros. É muito difícil. A gente conseguiu uma de 7. E nessa época eu era o Jesus. Aí tava a ideia do Carvalho, para nós era um pouco louca e tal. Porque se desse errado, quem ia se estabacar seria eu, né? Então eu tava meio que disse, rapaz, vai dar certo, não vai? E aí soldou, e quando ele apresentou tudo soldadinho, eu disse, dá certo.
Eu digo, mas só que aqui tem que ser muitas pessoas envolvidas por trás. Aqui para poder garantir qualquer coisa aqui, porque todo o peso era levantado desse elevador manual, mas só que não tinha máquina nenhuma, eram pessoas puxando. E em pequenos rolamentos soldados. Aí vai que a solda não ficou muito legal e tal. E em uma base de madeira, vai que a basezinha quebra lá em cima. E eu tava num peso, acho que uns 60 quilos mais ou menos, mas eu tava bem mais magrinho do que hoje, mas eu tava com medo. Na verdade, então tal que na quinta-feira a gente fez, dias antes fizemos buraco, tudo certinho, e na quinta-feira à tarde a gente fez o teste. Aí eu disse, eu vou subir, que tinha que se amarrar tudo para poder fazer os movimentos com as mãos e tal. Eu disse, não, vou subir solto, porque qualquer coisa eu pulo aqui, já era. Mas deu certo, aí eu disse, não, vai dar certo. Aí eu disse, mas no dia, não é para mim subir os 7 metros, não. 5 metros, 3 metros, 4 metros, tá bom demais. Subiu aqui do muro, o povo viu, acenei, já tá bacana. Aí fizemos. E à medida que ia subindo o elevador na madeira, ela balançava, né? Porque a peça é muito grande e com pessoas forçando para trás, ela balançava. E quem estava lá em cima achava que tipo poderia quebrar, né? Pegava aquele fiozinho na barriga e tal. Mas aí, no momento que começou a cena, então as pessoas que estavam na praça não sabiam o que ia acontecer. Quando apareceu os anjos, começou a questão de iluminação, fogos, que a luz focou em mim, eu começando a subir, que o povo entendeu a cena, começaram a gritar e tal. E eu carregava também uma pombazinha, que era para me soltar lá no topo do elevador. E aí, quando eu vi o povo começar a comemorar, eu disse, pode subir até o final. Se quebrar, mas pelo menos o pessoal tá gostando. Aplaudido. E foi muito bom. Até hoje todo mundo lembra. Aí, outros anos a gente fez, acho que umas 2 vezes mais. Aí quando teve um incêndio, queimou nosso material, aí perdemos essa questão do elevador. E aí não construímos outros. E aí veio também a questão da pandemia e tal. Aí não fizemos mais essa questão. Mas ainda o projeto foi lançado e acho que quando voltar para as ruas aí, a galera vai fazer novamente. E é isso, assim, interessante dessa cena. Até então, a melhor cena que a gente fez foi essa cena da ressurreição. Muita gente envolvida, acho que até hoje a única cena que a gente fez com a quantidade de pessoas envolvidas em uma única cena foi essa cena da ressurreição. Porque quando a peça começa, né? Cada cena tem aqueles atores mesmo daquela cena, alguém nos bastidores, pronto. E eu lembro que essa cena a gente ia fazer na sexta-feira, e aí como choveu muito, quando a gente se preparou para fazer a cena, a gente notou que a base não estava muito segura, porque o buraco estava mole, choveu, então a gente não quis arriscar. Mas estava programado para a gente fazer na sexta-feira a ressurreição. Então a gente falou para o pessoal, despachou que não teria mais a ressurreição naquele dia e que faríamos a ressurreição no domingo. Eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, porque quando foi para se fazer no domingo, aí a gente tinha uma equipe de mais ou menos umas 30 pessoas envolvidas só em uma única cena. Coisa que a gente não teria... A mobilização foi maior e tal. Coisa que a gente não teria se fosse na sexta-feira, porque cada um estava na sua cena particular do momento, quem era discípulo quem era... E aí nesse dia não, a gente organizou praticamente o elenco todo só para fazer essa cena. Eu lembro que tinha pessoas só para apagar a luz, as luzes aqui da praça, posicionado, tinha uma turma em cima da torre só para tocar o foguete, uma galera só para puxar as cordas, uma galera contracenando, né, porque a gente fez uma encenação antes das mulheres que vão lá e acham o túmulo vazio, todo, né? Então teve toda uma encenação, então a gente envolveu praticamente o elenco todo só para a cena. Por isso saiu uma cena realmente bem bolada, bem feita, e das que a gente já fez, na minha opinião, é a cena mais top, essa cena da ressurreição. Tem uma questão de bastidor aqui. O Nildo, quando ele pegou o papel de Jesus, ele construiu a própria cruz dele.
Isso. Na hora ele achou muito top a cruz. Tava muito linda. Mas na hora da cena, meu irmão, aquela cruz pesava demais. E eu sei porque eu fui sirineu uma vez. E eu tive que ajudar ele a carregar. E na hora que eu chego na cena, ele diz: meu irmão, graças a Deus que tu chegou. Eu tô morrendo. Porque, tipo, a cruz realmente era muito grande. Porque sempre a gente tenta passar o máximo de realidade e tal. Possível. E aí eu, tipo, não achava legal, tipo, nos cortejos, às vezes Jesus com uma cruzinha de buriti, ou uma madeira fininha e tal, que não passava um pouco. Só pra dizer que era uma cruz mesmo. Só para dizer que era uma cruz. Às vezes a pessoa colocava aqui nas costas, mas o pé da base da cruz ia lá levantado, que não pesava nada. Aí eu disse: eu vou fazer uma cruz, mas uma baita cruz que quando o pessoal ver vai dizer, realmente top das top. E fiz tal de madeirite, mas por dentro era peça de madeira mesmo, caibo, normal. E aí, juntando tudo, ficou muito pesado, que para tirar do lugar eram 2 pessoas. Muito grande, acho que mais de 5 metros. Grande demais. E aí, tudo bem, vai caminhar aqui 2, 3 metros era legal. Mas quando você passa um período todo em correria, ensaiando e tal, sem horário para comer, para dormir, para nada. Na quinta-feira você vira à noite ensaiando e confeccionando materiais, montando cenário, correndo contra o tempo. E aí no dia, na sexta-feira, do mesmo jeito. E aí você vai ter que apresentar aquela correria pesada. É quando chega na parte final, que é a hora da cruz. Você topa com a cruz, Mãe Cruz. Aí realmente foi bastante pesado mesmo, de verdade, mas passou aquela realidade bacana. E a intenção era do pessoal bater mais na cruz. Mas na verdade, sobrou também pro Jesus, no caso. Pegar uma chicotada. Bastante. É aquela questão que o Laios falava, né? Que de dar trabalho, que ele era só ator. A coordenação tem que confeccionar roupa, tem que ir atrás dos patrocínios, tem que ir atrás na época do teatro, né? Do maior teatro a céu aberto. Isso. Que ele costuma falar muito, né? Confeccionar os cenários, ir atrás de toda a estrutura e no final ainda encenar a peça, né? Isso que é o mais interessante. Eu acho que a alegria maior da galera quando termina é de dizer assim: a gente entregou um trabalho bacana, o esforço valeu a pena, né? Isso. Todos os anos o que acontece? A gente faz toda a equipe inteira. Quem está chegando, quem já é das antigas, mas todo mundo acaba que tomando essa responsabilidade. As pessoas, a gente começa a fazer as questões das reuniões e tal, e aí começa engajando as pessoas: vamos ter que fazer isso, porque tudo depende da gente. Para fazer roupa no elenco não tem costureiro, mas quem sabe pelo menos manusear a agulha ali já vai ter que fazer alguma coisa. Quem entende de marcenaria tem que tomar as cabeças e puxar a equipe, dar um toques em alguém ali, aí a pessoa não entende nada, mas pelo menos segura ali, ajuda a pregar alguma coisa e tal. E assim, e aí todo o processo é dessa forma. E aí vai indo. Aí quem não pode estar de manhã, estar de tarde, quem não pode estar tarde, estar à noite, quem não pode estar hora nenhuma, mas está aqui no telefone tentando conseguir um apoio com alguém, conseguir um pedaço de tecido, alguma coisa. Mas sempre todo mundo se ajudando assim, e no final dá certo. Quando chega nos dias finais, eu acho que não só em mim, mas todo mundo, o estresse já está lá em cima. E aí, porque são muitas as coisas que a pessoa tem que fazer e tal. Mas que quando a gente termina de apresentar ali, que a gente saía, chegava todo mundo no nosso QG, independentemente onde fosse, que sempre a gente às vezes mudava de lugar, mas que a gente reunia: vamos agora recolher todo o material que a gente deixou para trás e tal. E ali, mas naquele momento ali, era uma satisfação imensa para todo mundo, porque a gente viu que o povo gostou, a gente viu que, apesar de não ter recurso,
saiu uma coisa que, se você tivesse um recurso aplicado ali, seria uma coisa mais bonita de se ver, porque quando você está com um figurino top, você tem um cenário mais top, enche os olhos. Aí não basta só o brilho das pessoas a encenar direito. Às vezes a pessoa está encenando tão bem, mas está com um cenário assim tão pobre e tal. E aí você analisa essas questões. Mas que no fim, com o agradecimento do povo, o pessoal, parabéns, ficou muito legal e tal. Ficou top. Aquilo ali enche os olhos da pessoa, a pessoa se sente orgulhosa em fazer parte. E aí todos esses anos foram passando, as pessoas foram aprendendo. E é só gratidão mesmo, na verdade. E aí, Nilton, e os perrengues como os personagens? Porque como Jesus foram 5 anos, e quando lá um soldado vai dar uma chicotada mesmo... Eu lembro que como Jesus, uma das ideias mirabolantes que eu tive foi a questão a questão da tal realidade, né? Eu disse, vou fazer uma armadura de papelão e tal, de proteção de aviar, vou vestir e aí vocês podem descer o chicote, que eu vou estar bem protegido. E aí, até aí tudo bem. Mas a questão que, como muitas coisas a ser feito, eu tinha começado a fazer a questão da proteção e não terminei. E aí, no meio da caminhada, meu irmão, chicote, eu dizendo os caras, estou sem a proteção aqui, não. E Entraram no personagem mesmo. Realmente, aí tal, e aí eu acabar sofrendo um pouco de verdade mesmo. Mas só que no final é gratificante e questão dos personagens também, o Judas, que a gente não fazia, geralmente era a cena do enforcamento, ela era tipo esquecida, porque fazia toda a questão do arrependimento de Judas e tal, mas no momento que era para ele se suicidar, geralmente o ator saía correndo por um destino ao contrário, para que o pessoal não visse para onde ele fosse. No momento que ele saía correndo, automaticamente o cortejo continuaria, que a pessoa esquecia ali, que não ia ter um enforcamento mesmo e tal. Aí eu disse, vamos ter que mudar, ter que fazer mesmo um enforcamento. Aí eu criei de maneira caseira, mas que foi criada a proteção para fazer a questão do enforcamento. E aí até a questão do povo estava um pouco apreensivo. Será que vai dar certo? Vai dar certo? Não vai? Vai ter que dar certo. Diga eu mesmo, eu que sou o Judas, que vai dar certo. Eu não vou fazer uma coisa para me prejudicar no final. E aí eu fiz tal e deu bacana. Aí foi usado vários anos e aí depois foi modificado, mas todos os anos depois foram fez a questão do suicídio e saiu bacana. Uma das cenas também que o pessoal aguardava muito para ver e que não era nem para ser aplaudido, mas que o povo aplaudia porque realmente passava uma realidade bacana. Lá isso que o diga, né? Não entendi, assim, os bastidores, você vai me saco de a questão do Laílson foi tipo o seguinte, porque a gente tinha ensaiado e tal, mas estava tudo ok, mas não podia tipo acontecer um erro, porque uma coisa você ensaiando, a pessoa vai fazendo com calma ali e tal, e as chances de dar erro são mínimas. E tem outras pessoas ali perto para auxiliar e tudo mais. Mas no momento da encenação, não, é o ator sozinho. Embora ele tenha treinado, mas se ele de repente fizesse um nó errado, aí poderia... E tinha questão dos cadeados, se a pessoa trancasse o cadeado errado ou não trancasse, que cadeado às vezes arrebenta com facilidade também. Aí rolou isso, aí eu não sei porquê, lá estava verde, muito verde. E aí o cortejo já tinha passado bastante, eu chamando o cara, e daí isso agora, e o homem verde, com a língua do lado de fora. Aí eu fiquei muito apreensivo e tal. Aí eu disse, aí eu realmente, e a cena também tinha ficado bem real mesmo, muito bacana. E
interessante dessa cena, porque tem umas coisas que é organizado, que a gente sai, e tem umas coisas que em cima da hora a galera quer ir, a gente dá uma inventa, né? Por exemplo, eu não tinha ensaiado e nem sabia, não sei nem quem foi que inventou, de ter a tentação, ou se foi uma iniciativa das próprias tentações, na hora de Judas as tentações está lá. Foi. E aí quando eu me jogo aqui para enforcar, eu não estou sabendo que vai ter a tentação, os pés parece que batem os peitos da Edna, que era a tentação, lá foi uma pancada. Depois eu fui ver nas filmagens lá que eu nem... Meu Deus. Eu não sabia nem que tinha... Na hora ali que elas... Eu não sabia nem que tinha tentação na hora. Então o cara já tá na cena, não combinou nada, né? Da mesma forma, aconteceu uma vez com o Jesus, era Miguel Paretti, o lendário Miguel Paretti. E aí, o que tinha sido combinado, ensaiado, tudo organizado, na hora do flagelo, a gente iria exibir aquela cena do filme de Mel Gibson no telão, né? A gente ia organizar um telão na praça e a cena da flagelação não seria ao vivo, mas seria a gente exibiria o telão e depois só apresentaria Jesus já flagelado para continuar a peça. Dentre essas coisas que acontecem nas organizações de bastidores, não foi vista a questão do data show a tempo. O fato é que não deu para conseguir o data show e tal, não tinha como ter a cena no telão. E aí já começou a encenação, e aí a gente sabe, depois que começa a encenação, não dá mais para parar para ver alguma coisa. Começou, ela vai ter que seguir até o final. E aí eu não tenho como chegar para o Miguel Paretti, eu descaracterizado, não posso nem encostar perto de Jesus, que aí quebra todo. Aí eu fui só até onde o soldado estava um pouco mais distante, cheguei onde o soldado, falei no pé do ouvido, galera, é o seguinte, não deu certo a questão do filme, Miguel Paretti não está sabendo, a flagelação vai ser ao vivo, mete o couro. O senhor mete o couro, mas mete o couro real, não se preocupe. Aí, sem avisar para todos. Sem avisar para Miguel Paretti. Miguel Paretti esperando Pilatos dar ordem, depois ele se sentar lá, a gente suja ele e um telãozão. Meu patrão, na hora que Pilatos deu ordem lá para os caras cortar o couro e os soldados pegaram o Miguel e chicote. E o Miguel fez... E aí a galera olhava para mim e os caras taca. E o Miguel Paretti assim, ele disse, não bateu não. Ele não sabia que ia ser ao vivo, né? Pensou que ia ser filmado, realmente era organização, agora não dá mais não. Aí a galera realmente abraçou mesmo a ideia dessa hora lá, com vontade mesmo que é os soldados sim com aquela sede mesmo. Soldado incorpora, meu amigo, não tem como. E eles querem realmente fazer a coisa acontecer. Se for para dar uma chicotada, e aí o Miguel Paretti sofreu um pouco por essa questão de ter dado errado e a gente tinha que consertar, e aí sobrou pro Miguel Paretti, para as costas do Miguel Paretti ser conserto desse horário. Né? Miguel Paretti, se estiver assistindo, não soube de quem é a ideia, tá sabendo agora. Tá sabendo que foi desse rapaz aí. Inclusive, da TV ou Glória. Esse negócio de bastidor, de cena improvisada. Teve uma vez que o Messias foi Jesus e a tentação era o Mondico. A gente ensaiou uma coisa e o Mondico improvisou um monte, meu. Inclusive foi pra casa paroquial, apareceu na fachada da casa paroquial, inventou fala que não tinha. Sei que o resultado ficou bacana, mas tava todo mundo, meu Deus, esse Satanás é o Satanás. Pois é. Incorporou, meu amigo. Não, a galera incorpora mesmo, não tem como. Até porque quando o pessoal vê a multidão, aquela timidez, às vezes, até instantes antes, nos ensaios, no geral, a galera ainda está um pouco tímida e tal. E quando chega no momento da apresentação, rapaz, essa pessoa mesmo estava ensaiando ontem, a pessoa já dá aquele gás maior, tal, dá um pique para a cena diferente. É a questão do Garrett, né? Vamos dar uma chicotada no Garrett aqui, né? Que o Garrett interpretando é uma pessoa. Isso. Mas o Garrett na entrevista, que ele não apareceu aqui, viu, seu Garrett? Muito obrigado. Parabéns pra você, depois a gente conversa. É totalmente um cara muito tímido, né? O Garrett. Muito. É até incrível, assim, ver ele representando Jesus, porque ele é um cara muito tímido, muito reservado mesmo.
Ele, momento de alegria assim que a gente vê do Garrett, só se ele tiver, tipo, na galera dele, onde ele conhece todo mundo e tal. Mas ele é um cara muito tímido. E como Jesus é outra pessoa. Né? Perfeitamente. O Garrett é um dos caras que se a gente for falar em questão de evolução de personagem e tal, ele é um dos caras que a gente percebe que mais evoluiu. Tipo, hoje, já trazendo para o ano 2022, vou analisar as interpretações do Garrett lá do começo e as duas primeiras de Jesus que ele fez com essa última agora, tu percebe um diferencial totalmente. Quando eu tava, tipo, conduzindo a parada do filme, eu dizia, Garrett, tal, cai. Aí ele caía, diz, não, Garrett, tenta cair de uma maneira mais real, tal. E ele caía meio de verdade, que às vezes até o cara vai se arrebentar. Caía mesmo de verdade. Tão tal que às vezes até ele, tipo, momentos de que exigia que, por exemplo, Caifás desse um tapa em Jesus. Ele disse, não pode bater, de verdade. E o tapa foi de verdade, entendeu? Aí, tipo, ele realmente vestiu, incorporava o personagem e ficou muito real. Muitas coisas que o Garrett fez, questão do deserto, as quedas, os trejeitos e tal, a questão no Pilatos também, questão da crucificação, da flagelação. Eu lembro que ele estava assim, tipo, um pouco preso, tal, os meninos batendo. Aí sempre eu dava aquele estoque de Garrett, treme, ou faz uma cara de dor. E tipo, quando ele fazia era, pô, ficou show. E ficava. Eu vou analisar a cena da flagelação. Tem um momento muito massa que eu gostei muito da imagem. Que ele treme, bacana, como se estivesse mesmo apanhando de verdade. Então o Garrett, para mim, hoje é um dos caras que mostrou uma evolução tremenda, demais. Tanto na questão de interpretar, quanto na questão mesmo de chamar a galera, dizer, vamos fazer porque nós temos que fazer e tal. De parada de conduzir mesmo, dirigir, chamar atenção quando tem que chamar, pedir desculpa quando tem que pedir e tal. Mas é um dos caras que tá no top agora em 2022. Celiane estava falando disso, né? Que assim, o Garrett, antes da cena lá brincando e tal, mas na hora de gravar é outro cara. Ali é Jesus mesmo. Ele entra na cena, né? Pode falar aí um pouquinho como é interpretar com esse cara aí, com essa fera. Tá me devendo, hein, Garrett? Não, como eu tinha falado pra ti, eu admiro muito o Garrett, ele na personagem de Jesus, porque, que nem o Nildo falou, na evolução dele. E eu acho massa o jeito que ele interpreta Jesus. Que eu falei até pro L. Bruno, que nem o Nildo, nem o Zito, nem os outros que já participaram da Paixão de Cristo, fizeram a personagem de Jesus, não fez tão bem, fizeram bom, entendeu? Todos, eu gostei. Áreas, mas que nem o Garrett, eu não vi nenhum, entendeu? E olha que ele agora é o terceiro ano, né? Como Jesus, terceiro ano como Jesus. E eu sou uma pessoa que admiro muito ele, e interpretar junto com ele, fazer a mãe dele, né? Mãe de Jesus, e admiro muito o Garrett. Pegando esse gancho aí, Celiane, assim, falando em entrega, né? A gente já percebia também a tua entrega lá na personagem da mulher enferma, né? A mulher doente, na questão do teatro, e essa mudança para ser a mãe de Jesus, para interpretar a mãe de Jesus, né? Então, no primeiro filme foi top, né? A tua participação, o segundo também, mas no segundo a gente já sabia, né? Que era a Celiane. No primeiro, como foi entrar nessa personagem, né? Como foi a tua preparação? Primeiro porque era um filme, né? É diferente, né? Tu fazer a questão do teatro e depois tu ter que encenar a cena várias vezes para esse rapaz aqui, para esse diretor aqui captar a cena. Como foi essa preparação aí? Na verdade, tipo assim, eu não sou uma pessoa de dar muito trabalho, né? Eu acho que não sei se... Não, né? Essa pergunta não foi pra nós. Mas eu acho que eu não dou muito trabalho, não.
E entrar nessa personagem para mim foi assim gratificante, né? Na verdade, eu não tinha, desde o início, quando a gente começou na rua, eu não tinha um interesse em fazer essa personagem, fazer Maria. Aí no decorrer dos anos, eu me senti chamada para fazer essa personagem, né? Sempre, tanto que às vezes quando a gente ia fazer a peça na rua, eu já me colocava logo para fazer a mulher hemorrágica, porque eu já acostumei. Já era esperado. Isso. Pois é. Aí depois me veio aqui na cabeça a vontade de fazer essa personagem, fazer o papel de Maria. E eu fiz 3 anos agora como Maria. 3 anos como... A primeira então foi na peça, no caso. A primeira vez que eu fiz Maria foi na rua, a encenação na rua. E as 2 outras vezes foi o filme agora. Primeiro filme e o segundo filme agora. Como eu já tinha feito o primeiro, não deu tanto trabalho em fazer o segundo, né? Então foi meio que... Foi legal. O segundo foi tranquilo. No segundo dá pra perceber a diferença dos cortes de câmera, né? A gente trabalha com a edição, meu amigo. A gente presta atenção em tudo. E aí vocês falando que teve cena que ficaram até, falando nos bastidores aqui, né? Até 3 horas da manhã, meu amigo, pra fazer gravação. 3 horas da manhã. E o que é, tipo, o interessante da questão do corte de câmeras. A questão da produção, como todo mundo sabe, já não é mais segredo para ninguém. A equipe reduzidíssima, praticamente quase ninguém na equipe de questão de produção e tal. Além de mim, só o Gabriel, que chegou também já no meio do processo, que também somou bastante, né? Agradecer pelo esforço também, bacana, que ajudou na captação das imagens. Lucas Silva também, né? E também o Lucas Silva. E aí o que acontece? O exemplo nessa cena que a gente ficou até 3 horas da madrugada, acho que até mais que isso, não lembro mais. Mas o que acontece? Geralmente quem filmava eu e Gabriel. E aí quando eu estava pegando um ângulo, ele pegava outro ângulo, tá legal. Nesse dia, a gente era o último final de semana que a gente tinha antes da semana da sexta-feira. Da sexta-feira santa, que seria o lançamento. A gente já tinha feito um cronograma de gravação das últimas cenas para que na semana do lançamento a gente fosse se preocupar só com a live e tal, não ter mais essa questão. Só que noites, chuvas e tal, às vezes alguém por ocupação não ia e a gente tinha que suspender a gravação, deixar para outro dia. E aí chegamos ao ponto de ter algumas cenas para gravar e cenas principais que não poderiam ser deletadas, não poderia deixar de ser feitas. E aí você está a uma semana do lançamento, onde você tem que fazer, gravar 2 cenas de Pilatos, que é a parte 1 e parte 2, que são cenas grandes, e você tem que gravar todo o cortejo do Caminho do Calvário e mais a crucificação. Você tem apenas 2 dias, e aí era um sábado, e aí quando deu 8 horas, a gente era para iniciar a gravação 7 horas. 9 horas da noite, aí a maioria em casa, quase 9 horas, a maioria em casa, aí dizia, vamos ter que gravar. O povo sai de casa na chuva, diz, o local vai ser tal e vamos. Aí eu disse, será que o povo vai mesmo? Mas a gente tem que ir. Aí o povo começou a sair. Eu disse, agora eu vou ter que ir na chuva também. Aí buscar algumas pessoas em casa ainda que não tinha transporte e tal. Quando a gente iniciou a gravação era mais de 10 horas. Já era muito tarde já da noite. E aí o horário que seria pra gente já estar indo para casa é o horário que a gente estava iniciando. E a gente tinha que fazer as 2 cenas do Pilatos. E a gente iniciou e tal. E só no caso era só eu gravando, porque o Gabriel estava em cena. Então tinha que gravar tipo diversas vezes, pegar vários ângulos, face, jeitos, detalhes e tudo mais. Aí isso fez também com que demorasse mais, tipo que se tivesse uma equipe
cada um pega a fala de alguém aqui, pega um detalhe e tal, teria mais rápido, né? Mas isso levamos aí até 3 e pouco da madrugada. E aí, no domingo, a gente tinha que já estar de pé cedo para poder gravar a cena do Calvário, caminho do Calvário, crucificação, tudo, porque era o último domingo que a gente tinha e era o domingo que, tipo, a 90% do povo não estava ocupado, não estava trabalhando. Tipo, não daria de fazer no meio da semana. Por exemplo, Jesus trabalha a semana inteira, quando sai já é à noite. Aí não teria como. E aí cai chuva, atrasa isso, atrasa aquilo, e a gente conseguiu ir para o lugar da gravação. A gente queria 5 horas ter terminado de gravar até em casa. Quando a gente começou a gravar, era quase isso. Saímos de lá, tipo, uma das cenas que a gente gravou grande, que gravamos mais rápido, foi essa cena do Caminho do Calvário, crucificação. Mas a gente já terminou, tipo, que 7h30. A gente ainda estava no lugar. E aí, tipo, vem aí aquelas coisas que até a gente se impressiona, porque foi uma cena que ficou show. O detalhe das cenas, a lua e tal, a questão da... A gente teve que utilizar motos celulares de quem estava presente para fazer aquela iluminação, mas que combinou, não ficou claro e nem ficou extremamente escuro. Foi parece que foi divino mesmo, Parece que estava programado. Programado. E aí a gente conseguiu fazer. Aí depois foi só correr para o abraço e trabalhar nas edições aí do final. E ainda tem mais um detalhe de bastidor desse problema todinho de gravar a última cena, é que quando a gente está no portal para sair para o local de gravação, nosso companheiro Garré, que simplesmente não tinha muita importância no papel, porque ele era só Jesus. Então, só isso. Só isso. A gente ia gravar a cena da crucificação e estava faltando só o Garré que ia fazer o papel de Jesus. Né? Acho que daria até fazer uma edição e colocar, era só Jesus. E aí o Garré se envolve num acidente, né, lá perto do Alagadiço. Um acidente realmente que por pouco não foi um acidente fatal, né? Graças a Deus foi só um susto, mas por pouco não chegou a ser um acidente fatal, né? O carro bateu na moto do Garré, o carro ainda arrastou a moto um pouco, o Garré conseguiu pular da moto para fora da pista, para fora da direção do carro, né? E aí depois a gente tirou aquela onda, tá? Mas realmente foi uma situação bem delicada, bem complicada. Depois que o rapaz contou direitinho como é que ocorreu, né? O rapaz do carro, que é o esposo da Zilda, o Flamengo, esposo da Zilda, onde a gente fez uma cena também lá no local. Inclusive, quando aconteceu um acidente, a galera fazia: é Jesus, né? Porque a gente tinha gravado lá na casa do rapaz que ocorreu esse acidente aí com o Garré, né? O Garré tinha ido buscar a nossa companheira Raila lá no Alagadiço, e aí numa ultrapassagem extremamente irregular, né? Que fique registrado que a culpa foi do nosso companheiro Garré, que foi fazer uma ultrapassagem local inadequada. Tá se achando demais. Acho que ele imaginou: sou Jesus, eu posso ser Jesus. Não. Só isso. Graças a Deus foi só um susto. E aí ainda teve que gravar essa cena lá, o último relato, porque desse relou ainda no joelho, no braço, e aí teve que fazer essa última gravação lá. Eu ainda tirava mais um pouquinho assim para ficar mais real, né? Mais real. Botar mais realidade. E aí teve a participação, né, desse rapaz aqui, né? O cara que conseguiu me fazer sentir raiva e alegria ao mesmo tempo. O cara tá risada irônica. Fala aí, Zitinho, como foi fazer o personagem Isso não estava programado. Judas Iscariote, o cara que conseguiu tirar 2 sensações da galera lá, né? A cena de ficar enraivada para que Judas é um sem vergonha. Mas também de ficar orgulhoso, né, pela a tua atuação lá como papel de Judas Iscariote. Fala aí. Se tu conseguir depois. Isso não tava no script, não. A entrevistado sou ele. Assim, eu queria até ressaltar um pouco sobre minha trajetória na Paixão de Cristo. E
como que surgiu o convite, assim, a vontade de participar, né? Uhum. Que eu nunca contei, né? Eu sempre fiquei na minha e tal, de boa. Esse ano faz 10 anos que eu participo, né, do elenco da Paixão de Cristo. E a primeira vez que eu assisti acho que foi nas ruas. Foi nas ruas. Foi aqui a cena da concha, aqui perto aqui na concha na praça. Eu vi uma atuação do Laílson. E aí eu vi assim uma entrega dele do personagem. Eu acho que ele era sacerdote. Eu vi uma entrega dele e uma dedicação no papel. E eu disse assim, cara, que massa. Eu vou querer participar. Na época eu só participava da missa e tal, que não tinha nenhum envolvimento com nada. E aí no ano seguinte eu comecei a participar da igreja. E aí era que vocês faziam os convites, né? E aí na época eu disse pro Eric, eu disse, vou participar esse ano. E ele já participava, né? Ele disse, vamos embora. Aí pronto, aí a gente começou a participar e teve uns ensaios, aí lançaram os papéis. E aí eu disse assim, poxa, eu quero fazer o papel que o Laílson fez de sacerdote. A lenda. A lenda. Esse é o momento. E aí eu disse assim, não, eu quero fazer. E aí eu fiz o teste. E aí na época a galera aprovou e comecei a fazer. Então foram 3 anos fazendo sacerdote. Aí depois surgiu o convite, a oportunidade de fazer Pilates. Então assim, cada ano para mim foi um desafio. Porque assim, tu tá falando com pessoas que não são profissionais, mas que elas se dedicam ao máximo. Então assim, tá ao lado dos meninos aqui, do restante do elenco, é uma responsabilidade e também assim, é um aprendizado e eles te ensinam tu a crescer, a evoluir. Então assim, por exemplo, o Laílson fez o papel, eu vi, achei legal, no ano seguinte já tá fazendo. Então eu não tinha que fazer um papel abaixo da atuação do que ele fez, eu tinha que fazer pelo menos chegar perto. Então assim, sempre que foram surgindo os papéis, fiz 3 anos de sacerdote, depois fui discípulo, depois fui Pilatos. Então, assim, sempre que quando era para suceder alguém, eu tinha que me dedicar para corresponder ao papel, entendeu? E aí depois surgiu a oportunidade de Jesus, e quando eu fui para Jesus, que o ano anterior tinha sido, acho que o Messias, era o Nildo, depois foi o Messias, depois foi eu. E aí eu vi a dedicação dos caras, então eu disse assim, eu não tenho que ficar, eu tenho que me dedicar para honrar o papel, entendeu? E aí quando surgiu a questão de Judas, que quem fez na vez anterior foi o Nildo. Então Só eu disse, o Nildo. Só o Nildo, só o cara que é a lenda. E eu disse assim, não, eu tenho que fazer um papel que dê o mesmo impacto. E aí eu comecei a pesquisar sobre Judas, sobre o papel de Judas. E uma das referências para mim assim, que eu pesquisando no YouTube, mas claro, não foi ipsis litteris, não foi entrega total, como ele fez, né? Mas foi aquela atuação do Heath Ledger do Coringa, do Batman Cavaleiro das Trevas. Né? A dedicação dele foi tão grande que, eu até comentava aqui no off, que nas gravações as pessoas tinham medo dele por conta da entrega que ele fez no papel. Ali ele não estava fazendo o papel do Coringa, ele era o Coringa. Entendeu? Então eu o tempo todo, né? O tempo todo, entendeu? Então assim, ele foi a minha inspiração. Eu disse, não, eu tenho que fazer um papel que seja com entrega, para que quando for para coisa, eu tenho que superar a expectativa e tem que dar uma entrega total. Então na hora que era para gravar, eu tive que me entregar no papel para dar conta do recado. E fico feliz porque teve o seu impacto merecido, né? Assim, por exemplo, então eu digamos que a responsabilidade do ano anterior foi do Nildo e nesse ano foi comigo, então eu tinha que pelo menos ficar ali pertinho do talento da lenda. Mas foi muito bom. Já trazendo aqui para essa questão a questão da superação, de entrega e tal, a gente percebe que às vezes a pessoa por timidez tal, às vezes deixa um pouco a gente percebe que ele tem muito mais a oferecer e tal, mas ele não está solto o suficiente para fazer aquele personagem e tal. Fica bacana, mas a gente percebe que poderia ficar melhor.
Mas nesse nosso último filme, percebe que a galera tinha... Muita gente se entrega meio de verdade e tal. Que aconteceu também na cena do Zito, que foram várias cenas do Judas, mas que dava aquela realidade bacana. As cenas, a interpretação do Garrett também, que ficou muito bacana, perfeito. As da Alceliane. Aí do Gabriel também, o primeiro ano dele. Mas que tu analisa assim que ficou massa. Ficou muito, muito top mesmo a cena dele. Então, e teve muitas outras cenas aqui. As meninas que sempre como a gente pode dizer, a palavra certa, aquela pessoa que disse cena de chorar, era a Celiane. Tá. Quem que chora é a Celiane. Tá. Mas a gente percebe que esse ano já tem outras pessoas assim que não é para chorar e tal. Algumas usavam um produtozinho e tal, mas outras acabava que puxando de dentro mesmo, chorando de verdade. Então a gente percebia que havia entrega mesmo de verdade das pessoas. E aí, muitos momentos aqui, brincando e tal. Eu gravava, chorando aí e tal. Aí a gente começava, de repente tava chorando de verdade, entendeu? Aí uma coisa que antes era tipo uma coisa só da Alceliane, que tipo ela do nada, a gente começava a conversar com ela que ela começava a chorar de verdade. Agora a gente percebe que Fez escola, né? Fez escola. Outras pessoas também já conseguem chorar. E assim outras pessoas já vão se doando de verdade para o personagem. Duas cenas que eu queria destacar, do Gabriel e do César. Porque assim, cara, não é só a questão da atuação, mas casou muito bem com os cortes de câmera. Muito bacana. Parece assim, que naquele momento do filme, eu acho que eu comecei a sentir essa experiência com o Zito. Na hora que o Zito entra em cena, parece que dali pra frente, tu não consegue sair do filme, entendeu? Tu não consegue, tu fica ali, tu fica na expectativa e ela vai sendo superada, a expectativa vai sendo superada para entregar o filme no final muito bom, entendeu? Então vale destacar muito a cena do Zito, a cena do Gabriel, a cena do César, a interpretação da Alceliane, a interpretação do Garrett. Brinquei aqui com o Garrett, né? Mas parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. A questão do César. O César está com a gente há muitos anos, mas geralmente, às vezes ele fez um Cirineu, tá, um papel de não grande expressão, de muito destaque e tal. Às vezes discípulo. Não, é preciso ter um discípulo e tal. Mas ele sempre atuou mais na questão de ajudar a gente na questão da organização e tal, na questão dos corres, e principalmente no dia do evento também tá a nossa questão por trás, né? E esse ano a gente tava com um elenco um pouco reduzido, aí ele disse, não, eu vou fazer um personagem bacana também esse ano. Aí escolheu fazer o Herodes. E foi tipo, ele não tinha essa experiência de fazer um papel de destaque, mas que ele fez e que ficou top, chamou muita atenção. Inclusive no lançamento foi aplaudido, justamente, né? E aí, sobre a questão do filme, da questão da produção em si, né? O que acontece? No momento que nós começamos, a primeira cena que a gente gravou foi a do Judas. A gente foi fazendo primeiras cenas que dependia de menos pessoas, tal, que eram 2, 3 aí, para no final fazer as cenas mais complicadas, que era de mais pessoas. Até eu que estava conduzindo a parada da edição e das filmagens, no início eu me sentia assim um pouco perdido, porque eu não tinha aquele objetivo de dizer, eu vou querer mais ou menos esse modelo desse. Tipo, não, vou fazer o filme, vou fazer e pronto. Mas aí, das quinta cena mais ou menos ser gravada, eu já tinha mais ou menos não, já tinha minha ideia fechada de dizer, não, eu vou pegar esse ângulo, esse detalhe. Eu já ia para a gravação, tipo, já sabendo o que eu queria, entendeu? Às vezes eu ficava até chateado, porque
aquele momento que eu queria pegar, eu peguei bacana e tal, mas que às vezes por um detalhe atrás a gente deixou de utilizar a imagem que aqui na frente estava top, mas que o plano de fundo não ajudou, não representaria o que a gente queria. Mas aí, a gente, aí do meio por fim, já tinha aquela ideia formada, é isso. E eu acho que foi onde que o filme começou a pegar um gás melhor e tal, e saiu uma coisa bacana. Outra coisa importante, assim, que eu queria que tu falasse, porque assim, ó, a escolha dos locais, né? A gente viu desse primeiro filme pro segundo, né? Locais diferentes, né? Inclusive, eu acho que um que vocês gravaram em Nina Rodrigues, né? Que todo mundo ficou se perguntando, mas que lugar é esse? Isso. Aonde é esse e tal? Porque tava muito bacana, né? Muito top. Então, assim, como foi que vocês fizeram a escolha dos locais para gravação? A questão dos locais tem o dedo de todo mundo, na verdade. Geralmente, um indica um lugar, outro indica e tal. Aí, às vezes, não vai dar nesse lugar por isso, não dá para cá por isso. Questão de Nina Rodrigues, desde o primeiro filme, eu queria gravar lá. Tá? Vamos fazer lá na Câmara, porque tem aquela estrutura de colunas e tal, é massa. Assim como a fachada da igreja matriz aqui favorece muito qualquer cena que você vai fazer, lá também favorecia bastante. Apesar de ser cercado por casas e tal, e ser muito movimentado ali, ia dificultar a gravação, mas que tinha detalhes que traria aquelas realidade a mais. E aí aí eu indiquei e tal, a galera, não vamos tal. Tivemos muita dificuldade para chegar lá, muitas pessoas para ir, maioria sem transporte, a gente conseguiu ir e tal, gravar. Aí a questão da crucificação já saiu do Alan do BDA, ele rodando nessa região. Ele disse, não, conheço um lugar bacana, tal, que o pessoal tiraria. Nós vamos lá, foi eu, ele, Laílson, rodamos uma tarde inteira atrás de... Primeiro a gente saiu atrás de uma questão, de um rio, rodamos Nininho, vários açudes, garapé, tudo que você possa imaginar, não achamos um lugar assim que a gente queria, o lugar para o batismo. Aí depois fomos olhar a questão da crucificação e disse, fechou, é aqui. Aí do nada, a pessoa disse, rapaz, e o açude de novo? E estava na relação para a gente gravar o batismo no açude de novo. Aí realmente está lá, aí que abre a mente da pessoa, e nós fizemos o batismo no açude de novo. E aí foi assim, porque a ideia desde o início era fazer o segundo filme, mas o máximo de diferente possível do primeiro. Porque o primeiro a gente gravou no Moizinho. Aí o segundo, gravar no Moizinho, a mesma coisa. As cenas, o texto é o mesmo. O rosto das pessoas praticamente eram os mesmos. A gente tinha que tentar mudar o máximo possível. Questão dos locais e tal. O Ailson foi João Batista ano passado. Não, vamos colocar outra pessoa para diferenciar o primeiro do segundo. Aí colocamos o Raimundo. Aí isso foi, já programado a gente fazer essas mudanças para ficar diferente. Questão do primeiro, houve algumas questões de efeitos e tal. Eu disse, não, eu não vou optar muito para a questão... Porque eu assisti alguns filmes também, e tal, eu disse, não tem muito questão de efeito, é mais a questão da naturalidade e tal. Eu vou, desde a produção do áudio, se a pessoa que assistir, ele vai levar para um lado mais profissional, ele vai analisar que eu fiz mais o contexto do suspense, levar mais a questão do suspense e tal. As trilhas não eram aquelas coisas mais impactantes, mas sempre mais para a questão do suspense e tal. Porque como o áudio foi produzido nessa questão, que a galera faz primeiro o áudio, não está naquele pique. Então a galera tá em um tom médio, por exemplo. Aí não pode colocar uma trilha lá em cima impactante se o ator não está impactante ali no momento. Então o filme foi mais questão de suspense. Tem todo
processo por trás. Isso aí é a questão da edição, do bastidor, né? O que ele tá, assim, o que acho que o Nildo tá querendo falar mais ou menos assim, não ia sair natural, né? A trilha não ia casar com a atuação no momento. Né? Justamente. E aí ficou bacana porque assim, vocês conseguiram colocar trilha, cenário e atuações condizentes com cada cena. Né? Isso é muito importante também para quem está assistindo, né? Ter a sensação de todos os recursos que foram usados estão uniformes ali, estão bem casadinho. Né? E aí, Zito? O grande José Osílio, né? Tá só nos flashbacks aí, né? Tá lembrando. Eu tava relembrando os VOs. A gente tá falando aqui, mas na nossa mente tá o que a gente passou, entendeu? E o que a gente fez pra... Diria tanta coisa. Aqui, tipo... Aqui na mente não me alongando muito, tomando espaço dos companheiros, mas tu vai analisar o seguinte, que eu sempre falo, o primeiro filme, apesar de ter sido o primeiro, foi complicado, mas esse foi muito mais. Porque muito, você não tem ideia. Tipo, ano passado, a gente tinha... O elenco era maior, muito maior o elenco que a gente tinha ano passado. Esse ano, muitas das pessoas estavam ocupadas, trabalhando, questões pessoais, outros viajaram, outros por um motivo ou outro não davam de participar. Aí o nosso elenco era reduzido esse ano. A equipe, a gente não tinha aquela equipe, tipo, tem 4 pessoas para filmar, 3, 2 não dá de hoje, mas tem 2 garantidos. Eu vou me preocupar só com áudio, porque eu vou ficar editando áudio aqui, porque eu sei que vai ter alguém lá para filmar. Então a parte técnica era um sufoco total, e outras coisas mais. Questão de reunir o povo, tudo mais. Foi tudo muito mais complicado, mas que chegou a casar e valeu a pena. A questão tipo de tu ver, voltando à questão da evolução, das coisas se encaixarem, a cena de Oceliane com o Garrett e tal. Cena top, de linha, entendeu? Cenáriozinho bacana, Deus favorecendo a luazinha lá, naquele local lá e tal. E nada tem, tipo, efeitos mirabolantes. Às vezes um toquezinho de um lutezinho e tal, dá uma clareadinha só um pouquinho e tal. Mas tudo bem natural e que ficou bacana. Conseguiram um jumento manso. Manso. O Garrett montar, que isso aí é difícil, amigo. Muito massa. Jumento ali no meio de uma multidão de gente ali, não se atrapalhar. Você falar da questão do jumentinho, e se nos bastidores as coisas acontecem, a gente imagina fazer uma cena no local e por conta de uma situação ou outra a gente muda. Por exemplo, a cena da entrada em Jerusalém não era para acontecer aonde aconteceu. E acabou que lá ficou um local top. Né? De repente, no local que a gente tinha imaginado, não podia nem ficar da maneira que ficou. A gente tinha imaginado a cena ali onde a gente fez, próximo onde a gente fez a tentação no passado, onde tiraram a areia aqui na estrada de Coratá. Só que aí o jumento que a gente conseguiu, o cara falou assim, o jumento não tem muito costume de andar, ele é muito manso. E a gente trazer esse jumento lá da estrada da Caetana para a estrada de Coroatá. Primeiro que o dono, além de ele disponibilizar o jumento, ele se disponibilizar também ele para conduzir e ficar esperando até o final da gravação, também a gente forçar também um pouquinho demais. Também forçar demais, né? É abusar da boa vontade do cara, né? E aí conversei com ele conseguiu o juiz para o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar a cena o mais próximo possível da onde está o jumento, da casa onde está o jumento, porque aí... Ele se sente à vontade, né? E a gente também não vai ter todo esse trabalho. Então a cena ia acontecer de manhã, né? Na estrada de Coratá, a gente mudou a cena para tarde, para que a gente pudesse fazer lá bem próximo. A estrada passa, a casa do cidadão é na beira da estrada. Então era só pegar lá o jumento, embora que ele desse muito trabalho, empancasse, mas não daria
não ia demorar tanto porque era muito próximo. Aí já imagina se ele em Panca da Caetano para chegar na estrada de Coroatá, a gente ia passar o dia todo só para conseguir fazer esse jumento chegar lá. Então são algumas coisas que a gente vai tendo que mudar por conta das circunstâncias que vão acontecendo no decorrer do processo, né? Então a gente aproveita até o espaço para agradecer ao nosso companheiro Kita e a dona Rita que cedeu, né, o espaço, né? E todo, não só ceder o jumento, mas todo o cuidado de ter banhado, de ter esperado lá o jumento amarradinho, quando terminou, recolher, né? Nos emprestar facão para a gente tirar os materiais, não, realmente se colocar à disposição do elenco, realmente para que a gente pudesse fazer essa cena lá. Então, agradecer aqui, aproveitar o espaço, né, para agradecer ao seu Kita e à dona Rita, que foram as pessoas que nos deram esse suporte para realizar a cena lá da entrada triunfante de Jesus aí em Jerusalém. E foi um dos dias assim que de maior correria, dia mesmo, focado o dia inteiro, porque a gente marcamos 7h30 para 8 horas para a gente iniciar as gravações. A gente iniciou um pouco tarde, mas que esse horário já tinha gente no ponto de encontro. A gente paramos a primeira gravação, era quase que 2 horas da tarde, mais ou menos. A gente tinha programado 3 anos para gravar nesse dia, que era a convocação dos discípulos, a entrada de Jesus em Jerusalém e a tentação do deserto. Gravamos até umas 2 horas a questão dos discípulos, no meio do nada, sem água, sem nada, todo mundo cansado, mas todo mundo empenhado. Gravamos, terminamos, o povo veio para casa para almoçar, tomar um banho bacana, para 4 horas retornar de novo para a gente gravar a cena da entrada de Jerusalém, que era uma cena que precisaria o máximo de pessoas possível. Mas nesse meio tempo, eu, Gaete e a Josibala, a gente já seguiu direto para outro destino, para gravar a cena que só era eles dois, e o precisaria ir, porque iria fazer a questão da captura das imagens. E aí a gente saiu de uma cena, 2 horas aqui, só tomamos uma água aqui da cena. Aí terminamos de gravar, quando nós terminamos, chegamos, era quase 5 horas. O povo esperando, nós só chegando e passando direto. Aí foi para essa questão de perto da Caetano, né? E aí gravamos a cena triunfal, terminamos já umas 6 e pouco, porque era cena só de imagens, né? Não tinha fala, era mais rápido de fazer. O certo é que passamos o dia todo, quando eu cheguei em casa, eram umas 8 horas, todo mundo chegou em casa. Era mais de 8 horas. E nós pegamos chuva demais ainda nesse dia. Mesmo nas cenas simples, né? Tinha suas complicações. Demais. Cena simples, a gente pensa que é porque é simples, mas que não vai dar trabalho. O povo dá trabalho, a cena dá trabalho. Dá muito. É complicado. Mas no final vale a pena. No final vale. E algo que eu queria ressaltar é que, assim, durante toda a questão do filme e as encenações, não tem papel fixo. Então, assim, hoje, esse ano o cara interpretou esse papel bem aqui, de sacerdote, mas próximo ano ele já é convidado para fazer o papel de Pilatos. Ou seja, a cada ano a pessoa ela é incentivada a crescer como papel. Então, por exemplo, o Gaete era só o papel de João, que ficava ali acompanhando. Depois veio o papel de Jesus. Né? Eu comecei com o papel de sacerdote, depois fui para Pilatos, depois foi Jesus, depois foi Pilatos novamente no filme e Judas. E tantos outros que têm talento e, assim, que a gente incentiva, né, eles a crescer. E a cada dia a gente vê que, aos poucos, eles estão assumindo a responsabilidade e tomando de conta do agora, pegando um gancho aqui no que o Zito está falando. Questão que eu já há alguns dias já divulguei para a galera, já falei que é a questão disso, próximo ano, tipo, eu quero estar com vocês, mas como patrocinador master. É o nosso projeto divino aí, que a gente quer... Tu dizes. E a gente tá, tipo... Porque eu sei que é uma parada que vale a pena e tal, e que não vou, tipo, sair
não, nem marcar presença nos ensaios nem nada. Mas, tipo assim, desde que a gente entrou aqui no processo da Paixão de Cristo, estamos aí há muitos anos, eu, Laílson e tal, aí chegou a Celiane, chegou Zito, chegou todo mundo. E aí, quando a gente era personagem, tinha as pessoas que coordenavam, tá? A gente era coordenado por outras pessoas. Aí tal, e aí a gente foi e tal, evoluindo dentro, eu fiz esse processo gradativamente, ano por ano, de um personagem simples para um mais fala de ator principal, voltar para outro personagem mais ou menos. Mas sempre nessa transição e ao mesmo tempo em frente também com a coordenação e tal. Aí eu chega num período assim que tu disse. Até ano passado eu tinha a dúvida, a incerteza, exemplo, se eu sair e tal, não que eu seja uma peça, extremamente fundamental, se eu sair, você acaba. Não, mas a gente sabe que a gente também tem um trabalho bacana dentro do projeto e tal. E, exemplo, de uma hora para outra, do nada, sai eu, Laílson, Celiane, Zito, que está na frente agora também. E aí, será que tem aquela pessoa que vai puxar o bonde? Não, os caras lá não vêm mais. Tem essa pessoa, eu, até ano passado eu não enxergava, não sentia esse peso assim no elenco. As pessoas que têm a força medonha, mas espera aquele incentivo. E se tiver aquela pessoa que chama, ele pega junto e vai. Mas entendeu? ele tomar essa iniciativa, ele estava esperando uma pessoa assim, né? Isso, aí o que acontece hoje? Eu vejo que, eu passei por um processo que eu já fui tudo. Eu não sou um Sarney da vida querer ficar no comando aí até ficar gagado. Não. Assim como eu tive minhas chances, minhas oportunidades de ser governado e governar também, entre aspas e tal, mas outras pessoas também têm que fazer parte desse processo aí. Eu vou ficar todo o tempo numa parada que eu sei que tem outras pessoas aqui que podem conduzir o BO. Tu tá querendo dizer que tu quer entregar o barco. Não, já. Não. Que a galera vai deixar tu entregar esse barco. Não, tá. Já tem uns ídolos aqui que eu considero ele, apesar de eu me sentir traído hoje, dele dizer que a inspiração dele foi lá. Pois é, mas é assim, um dos caras que hoje em dia que ele já pensa, próximo ano nós vamos fazer isso, vamos se organizar com antecedência, vamos comprar isso, tal. A gente já vê que tem aquela pessoa que dá de puxar a parada, de repente, fazer um grupo no início do ano e tal. Geralmente já parte de nós fazer. Aí quando a gente deixa de fazer, mas já sabe que tem alguém que vai fazer e que se ele chamar o povo vai somar e vão dar continuidade. Aí hoje eu tô tranquilo. Eu, saindo assim com a sensação de dever cumprido e tal, de achar que o que estava ao meu alcance foi feito. É claro que não sozinho, mas com a colaboração de todo mundo, que foi um trabalho em conjunto, mas que o papai também agora pede descanso e tal. E eu quero ser só homenageado agora. Eu não sei se eu entendi direito, mas tá entregando o cajado aí pro dono da TV. É o cara multimídia agora, né? Essa conversa, deixa eu só... Nem precisa de liberação, porque ele é o dono. Essa conversa todo ano é de... Não, mas... Aqui a gente sempre... A gente, quando o Nilton falava, eu, a Celiane... E assim, a gente só olhava de canto de olho, a gente dizia assim, a gente sabe disso. Mas esse ano eu acho que até a própria galera todo ano a gente sente mais a certeza e tal. Sente mais certeza, porque esse ano a certeza dá o maior. A gente fica igual aqueles figurantes de televisão, só balançando a cabeça. Veremos. Só pegando aqui um gancho do que o Nildo acabou de falar, né? Próximo ano já tá renovado. 3 podcasts aqui. Tem essa questão de as pessoas também assumirem os papéis, assumirem a responsabilidade. Cada um no seu tempo. E aí já tem aí uns 2 anos que a gente vem amadurecendo esse processo para que realmente
outras pessoas assumam a frente, né? E hoje a gente, não só o Nildo, mas eu também sinto essa segurança, porque é o que vem acontecendo no processo. Por exemplo, tinha há um tempo atrás, até, só para você ter uma ideia, até para conseguir o local para a gente reunir, eu tinha que ver com alguém. Às vezes eu ia pegar a chave na casa paroquial, falar com o padre, se o padre conseguiu, falar com alguém, tipo, se era em outro local, eu corria atrás, eu ligava, eu chegava primeiro para poder... Eu tinha preocupação de sempre chegar primeiro para abrir o portão, eu ficava com a chave, e já tem aí uns 2 anos que eu posso chegar atrasado, porque alguém já falou já conseguiu espaço, alguém já pegou a chave, já teve a preocupação, ele que vai entregar. Então, se tu percebe nessas pequenas coisas que, não, já tem alguém que já entendeu, realmente assumiu essa responsabilidade, que as coisas podem fluir a partir porque são pequenas coisas que às vezes você não percebe, que vai fazendo com que você vai tomando a frente das coisas. Porque foi assim que a gente também começou. Antes a gente não falava sobre o local, a gente não tinha preocupação com a chave, quando a gente chegava lá, galera, já tinha pensado nisso. E aí, a partir do momento, a gente começou a pensar. A gente tem que pensar nisso. Então, a partir do momento que você nota que já tem alguém pensando, isso já começa a clarear essa ideia de que não, tem uma galera que agora vai conduzir até os sermões dentro das reuniões, né? A galera já dá uns sermões ali bacanas, vamos fazer desse jeito, pessoal, tal, vamos... Que nem o Garré já faz também, né? Pessoal, por favor, vamos ser mais responsáveis, aquilo. A gente começa a notar que, a galera já começou a entender. Já tem gente chamando a responsabilidade. Já tem gente chamando a responsabilidade. E o próprio grupo, o próprio elenco, eles conseguem perceber isso. Por exemplo, antes, até um tempo atrás, esse direcionamento de perguntar, ou até mesmo na hora de chamar a atenção, era ou eu, ou às vezes o Nildo chamar a atenção da galera, para a galera realmente chegar quando era outras pessoas, a galera sabe do que eu estou falando. A galera parece que não levava muito a sério, porque imaginava que a galera só também, tipo assim, era do mesmo, era também do meio da galera, então não dava muito. E hoje a gente já percebe isso muito tranquilo. Quando o Zito fala, a Celene fala, a Garré fala, a galera já tem uma ideia de que quem está falando são os líderes. Quando a galera fala é porque realmente é um negócio sério, é para ser ouvido. Se a galera disser, vamos sentar aqui para conversar, é porque realmente tem que se sentar, porque o papo é sério, né? Então são coisas que a gente vai percebendo, isso nos dá uma tranquilidade O outro querendo se aposentar maior, né? Em saber de que o processo... Em resumo, todo ano essa choradeira, todo ano é esse negócio, mas assim, claro, é feliz, claro, é algo que vale ressaltar, é que a galera tá tomando de conta, mas que a gente, que já tá há um tempo, não precisa tanto ficar à frente. Mas é aquela conversa de todo ano, que todo ano é renovado o contrato. Vai ser renovado de novo, né? Vai ser renovado. Até o momento que a experiência pesa mais, né? Cara, não, eu tenho muitos anos de experiência, o valor vai sair mais caro. Nós vamos contratar é um contrato que é renovado todo ano. Então tem essa coisa, mas todo ano estamos aí de novo, e é isso. Galera, o papo tá muito legal, né? Como o Nildo falou, papo para 3 podcasts. Mas a gente tem que encerrar, já agradecendo vocês por estarem aqui, né? Já puxando da orelha do Garré, tá estrelinha, hein, Garré? Puxando isso. Falei pra eles. Só pra galera não pegar no pé do Garrett, né? O Garrett tá envolvido com a questão da faculdade, né? Não pôde vir, mas a gente vai pegar no pé, né? Que sabe, a gente queria ele aqui. É um cara um pouco tímido, mas se não fosse a questão da faculdade, tenho certeza que ele estaria aqui. Abração, Garrett. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradecendo também o espaço, né? Cedido pela paróquia. Que está patrocinando a gente com o Hotel São Raimundo. Hotel São Raimundo, muito obrigado. Ao padre Antônio Neves, obrigado por ceder o espaço.
Obrigado também a BetSport, né, que nos patrocina desde o início. Muito obrigado, BetSport BR. Quer fazer sua aposta? Faça na BetSport BR. E você que está assistindo a gente de fora da cidade, vai passar uns dias aqui para conhecer o Moizinho, para conhecer ali Nina Rodrigues, quer ficar hospedado num hotel bacana, no centro da cidade. No centro da cidade, perto de todos os lugares mais importantes, o Hotel São Raimundo. E aí fica o espaço para vocês também, né, darem as últimas palavras desse podcast, já abrindo o convite para os próximos podcasts, né? Vai que no outro ano, né? O Nilton tá por aí de novo, né? Vai tá. A Celiane. Na verdade, eu já, desde já convidei a galera aí pro próximo ano, né? Porque a gente quer, se Deus quiser, a gente vai pra rua novamente e a gente conta com a colaboração da galera que participou do filme esse ano e os novatos que queiram seguir com a gente nesse barco, né? Nessa nova temporada aí do próximo ano do filme Paixão de Cristo. E agradecer vocês também do TV Glória, Zico Neto, Bruno, toda a galera envolvida nesse podcast. Nildo. Mais uma vez. Nildo, eu acho que nós vamos assinar um contrato do Nildo aqui, que é o segundo, né? Segundo, eu tô dando audiência. Vou pedir também um pouco do royalty. Agradecer mais uma vez o espaço, o convite e dar os parabéns para vocês aí do projeto, que está muito massa. Tem já uma visibilidade bacana na cidade e que o próximo ano a galera possa tocar o barco. Paixão de Cristo é um projeto que há mais de 32 anos aí na cidade de Vargem Grande, que já faz parte da programação da comunidade vargem-grandense, não só vargem-grandense, porque vem pessoas também de fora e acompanha, pessoas que acompanham pelas redes sociais e tudo mais, e que já tem um carinho especial pela Paixão de Cristo. Deixar aqui o meu muito obrigado para toda a galera, toda a equipe de apoio do filme Paixão de Cristo 2. A questão da coordenação também, incansável, tá todo mundo junto. Foi um processo árduo, muito demorado, mas que foi top, valeu a pena. E são muitas as emoções, mas eu não posso me alongar muito, só agradecer todo mundo de A a Z, todo mundo que fez parte desse processo, todo mundo é digno de elogios, porque não foi uma parada que o Nildo fez, nem que o Celiane fez, e nem que o Laios fez. Foi todo mundo junto, todo mundo foi parte mais que essencial, e só foi o sucesso que foi com a participação e a contribuição de todo mundo. Então, todo o elenco, olhando para aquela câmera, as minhas desculpas e o meu muito obrigado. Laios Aquino. Muito bem. Então, assim, agradecer o espaço, né? Pegar aqui o gancho do que o Hélio Bruno estava agradecendo, agradecer também imensamente a paróquia, na pessoa do Padre Antônio Neves, que nos deu também um suporte muito, muito bom durante a realização do nosso projeto do filme, com a questão dos espaços da igreja, conseguindo o carro quando foi solicitado, orientações, sempre que a gente pedia alguma coisa, a orientação estava à disposição. Então a gente quer agradecer a paróquia de São Sebastião, agradecer ao Padre Antônio Neves, por todas as vezes que a gente precisou de alguma coisa. O Salão Boda de Ouro estava já à disposição, né? A gente teve que fazer os nossos por conta de uma outra estrutura que a gente pensou, mas se precisasse, o Salão Boda de Ouro já estava concedido pela paróquia. Então, agradecer por todo esse apoio que a paróquia vem nos dando também nesse projeto do filme. Dizer para vocês que compõem a TV O Glória, que falo isso por experiência própria, quando se encabeça um projeto, a gente não tem a mínima ideia do impacto que esse projeto causa, né? A gente faz parte do projeto Paixão de Cristo e a gente não tem ideia, e olha que a gente já tem muito tempo nesse projeto, mas a gente não tem ideia do impacto que a gente causa na vida de outras pessoas, né? Hoje fui surpreendido com
o depoimento do nobre colega. Segurou para não chorar. E olha que A lágrima desceu e voltou. a gente está há muito tempo nesse processo de bastidor e ele nunca tinha tocado nesse assunto. Então, se você tem ideia do impacto que você causa e às vezes você não sabe isso. Então, da mesma forma que hoje o Zito Neto colocou isso e hoje que eu estou sabendo, vocês podem ter certeza que vocês não têm a mínima ideia do impacto que vocês estão causando com esse projeto da TV O Glória. Algumas pessoas vão dar os parabéns e tudo, mas isso é muito superficial. Agora, o impacto real, vocês não fazem ideia do quantas pessoas vocês estão inspirando, quantas pessoas vocês estão servindo de exemplo. Tem muitas fãs. Né? Então, assim, muitas fãs. Elogios à parte que vocês vão receber, mas o impacto mesmo real, vocês não têm ideia do impacto que vocês estão causando com essa simples ideia da TV O Glória. E certamente em outros momentos vocês vão ser surpreendidos como eu fui surpreendido hoje, de alguém chegar para vocês e a TV O Glória, essa ideia de vocês mudou a minha percepção com relação a isso. Se hoje eu estou fazendo isso é porque a ideia de vocês me motivou a fazer isso. Vocês podem ter certeza que se alguém um dia não disser, mas o impacto que vocês estão causando com essa simples ideia é algo muito, muito grande na sociedade aqui de Vargem Grande, na cidade de Vargem Grande. Então, parabéns pelo projeto, e a gente sempre fica muito feliz quando alguém da nossa cidade, alguns jovens da nossa cidade se destaca com essas coisas positivas. Nossa juventude que é tão crucificada por tantas coisas, e aí quando se tem uma coisa positiva a gente precisa valorizar, precisa realmente dizer, frisar que em Vargem Grande tem jovens com potencial, tem coisas boas, tem coisas produtivas, para que outros jovens que possam estar assistindo tenham esse exemplo, tenham que se espelhar também positivamente, não só de forma negativa, como a sociedade acaba querendo impor, pregar que realmente só tem a parte negativa. Não, tem muita coisa boa em Vargem Grande, muita coisa positiva, muita gente produzindo coisa legal, como é a questão da peça teatral, como é a questão da TV O Glória, e isso a gente tem que realmente levantar essa bandeira. Então, parabéns pelo projeto, agradecer a galera do elenco do filme 2022, aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço muito, muito especial para nossa companheira Maiara, do bairro Rosalina, Maiara do Morro da Macaca, que amanhã cedo vai estar deixando a nossa cidade, mais uma jovem que infelizmente tem que sair da nossa cidade para procurar uma melhoria por falta às vezes de oportunidade. Então, Maiara, muito obrigado por todos os anos que você contribuiu com o nosso espetáculo, que teve junto, que correu, muito obrigado, cresceu junto com a gente, muitos anos a serviço, e a gente quer agradecer a você imensamente. Vá na paz, que você possa ter sucesso por onde você andar, e dizer que você contribuiu demais com o nosso espetáculo, que a gente vai sentir uma falta tremenda daqueles sorrisos, daquele falar meio malandro que você gosta de falar e tal, o Morro da Macaca chegou junto e tal, é nóis, pai. Aquelas resenhas, nos bastidores que só você sabe fazer. Aqueles regs bem dançados que só você sabe. Professora de dança, professora de reggae, que conduz as dançarinas, Então, muito obrigado por você fazer parte do elenco, por você ter contribuído durante todo esse tempo, e que você possa ir em paz, que Deus conduza nessa sua nova jornada, que lá você possa realmente conseguir os seus objetivos. É isso, não vamos se alongar muito, que o pessoal também já quer assistir outras coisas. Muito obrigado. É isso aí, então não esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo, para que essa galera possa retornar aqui também. Não esqueça também de aceitar o convite de participar da peça, quem sabe, vai ser encenado e a gente possa fazer uma transmissão ao vivo e fique tudo na boa.
fique tudo bom para todo mundo. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo podcast, se Deus quiser. Tamo junto. Fui.